Então, professor, seja bem-vindo aqui à nossa live. E para a gente iniciar as perguntas, eu gostaria de saber quais as medidas hoje no Brasil, no momento de paralisação das nossas atividades produtivas, que devem ser tomadas pelo poder público e quais as condições do Estado de dispor destes recursos para evitar o caos na economia que todos temem. Isso é interessante, o que você coloca, porque é o seguinte, é uma das maiores crises da nossa história, talvez vai ser a maior crise da nossa história. Estou falando agora da economia global, né? A economia mundial. Então, há uma crise sem precedentes, talvez. A gente já teve outras crises bastante significativas na economia global, mas talvez essa seja a maior. E quais são as saídas clássicas de combate à crise do ponto de vista econômico? É a participação do Estado. Os Estados nacionais detêm o monopólio de emissão de moeda e de dívida. Aliás, eu já faço um parêntese e digo o seguinte, que é muito comum na mídia convencional que se ouça a comparação totalmente indevida entre o orçamento doméstico e o orçamento público. Por que eles são diferentes? O orçamento doméstico, o orçamento de uma empresa, é limitado, porque nós, como pessoas físicas ou mesmo pequenas empresas, temos limitações para ampliar o nosso endividamento e nós não temos a capacidade de emitir moeda, não é mesmo? Então, quando vem uma crise, se você, como pessoa física, do ponto de vista microeconômico, tem a sua receita diminuída, você é obrigado a cortar seus gastos. Para o Estado, funciona exatamente o contrário, não é? Na crise, o Estado tem que ser mais ativo. Por quê? Porque o Estado ele tem um papel anticíclico, ele tem que ir na contramão do gasto privado. Então, na crise, o gasto privado se contrai, o Estado tem que gastar mais, preferencialmente em investimentos, de uma forma geral, infraestrutura, geração de renda, programas sociais, né? Apoio às empresas, apoio aos cidadãos, né? E manter seus programas sociais, porque isso vai ter o que a gente chama de um efeito multiplicador, ou seja, cada real gasto para o Estado talvez gere 2, 3 reais na atividade econômica, e isso acaba voltando para o Estado, porque qual é a receita do Estado? A receita do Estado é a tributação. Sim, tá certo? Ao contrário, se ele cortar gastos, ele vai aprofundar a crise. Tá certo? Então, particularmente, diante das maiores crises mundiais, dessa pandemia, que é algo muito grave, o que é que você tem que fazer? Primeiro, prover recursos imediatamente para a saúde. Equipamentos para os médicos, recursos humanos, hospitais, enfim, porque você tem que estar preparado para o aumento da demanda que virá de assistência médica, né? Segundo, você tem que combater o efeito da crise econômica, já que a medida principal, enquanto não se tem uma vacina para combater a pandemia do coronavírus, é o isolamento social, né? É a restrição de circulação, é a paralisação das atividades econômicas. Você, como Estado, tem que prover de recursos aquelas pessoas que são menos assistidas, ou seja, os pobres, o pessoal trabalhador do mercado informal e mesmo o trabalhador no mercado formal que está afastado da sua atividade. Muitas empresas provavelmente não conseguirão manter o pagamento do salário. Então o Estado tem que entrar complementando. E por que o Estado pode fazer isso? Porque ele tem o monopólio da emissão monetária, se ele quiser, e da emissão de dívida. Perfeito? Então, ao contrário do orçamento doméstico e do orçamento empresarial, o Estado tem capacidade de geração de renda. E é isso que precisa acontecer no momento, especialmente, de crise. Perfeito, professor. Uma outra dúvida, só para falar para o pessoal que está aí nos acompanhando, que eles podem mandar dúvidas, contribuições, interagir aqui durante a live. Uma outra dúvida. O Brasil ele tem o fôlego econômico, financeiro, para aguentar uma quarentena de quanto tempo, na sua visão? Visando que as empresas, muitas,
estão paralisadas, algumas adotaram o home office de seus trabalhadores e funcionários, mas o Brasil como Estado, na sua visão, que precisa prover recursos, principalmente para os trabalhadores, né, e também apoiar as empresas. Quanto tempo, vivendo numa quarentena como essa que estamos vivendo, o Brasil teria fôlego para aguentar sem a economia colapsar? Bem, a economia, de certa forma, já colapsou, né? A economia, nós vamos viver uma recessão esse ano, né? O tamanho da recessão vai depender da extensão da crise do coronavírus e dos seus impactos, do sucesso ou não na implementação de medidas. Então, não é possível estimar. O que a gente pode fazer é cenários com base em hipóteses. Então, vamos construir um cenário, por exemplo. Digamos que haja uma paralisação total ou bastante significativa, como a gente tem hoje, por uns 2 meses, né? E você tenha mais 2, 3 meses de paralisação um pouco menor. Bom, isso dará um impacto significativo. O PIB vai cair bastante, ou seja, entre 2% e 6% é a minha estimativa para esse ano, né, de queda no PIB, 2% a 6%. Bom, e qual a capacidade do Estado em fazer isso? Em tese, ela é infinita, porque o Estado detém o óleo de emissão da dívida, né? Então, enquanto ele conseguir se endividar, colocar títulos no mercado e vender, ele pode, em tese, suprir as necessidades para fazer frente. Talvez uma outra pergunta que fosse análoga a essa, é assim, e se o Estado não fizer isso? Bom, se o Estado não fizer isso, primeiro um caos econômico e social, porque essas pessoas ficarão sem renda e não terão o que comer. Então, é insustentável. E, economicamente, seria uma medida menos adequada, porque isso aprofundaria a recessão. Quer dizer, a crise ficaria mais grave, o que significa que seria mais difícil de sustentá-la e mais difícil de retomar depois a atividade. Entendi. Temos algumas perguntas aqui do pessoal que está participando. A Vânia fala, professor, o senhor acha viável usar as reservas cambiais? Olha, é viável, mas não é recomendável. E vou explicar por quê. As reservas cambiais são em dólares, né? Tudo que eu estava falando até agora era em reais. Então, a capacidade de emissão de moeda do Estado, emissão de dívida, é em reais. E por que os países passaram a acumular dólar, né, ao longo dos últimos 20 anos? Porque o dólar domina a economia internacional. É a moeda de referência, é a moeda de preferência na acumulação de recursos, por ser Estados Unidos o país mais forte economicamente e por ter uma estrutura, vamos dizer, do mercado financeiro bastante, vamos dizer, sólida, né? Então, a maioria dos países prefere acumular dólares, aplica esses dólares em títulos do Tesouro Norte-Americano, que atualmente rendem pouco acima de zero, rendem muito pouco, mas é um seguro que você tem para fazer frente às suas necessidades em moeda forte. Bom, se você utilizar essa moeda forte, é o dólar, para as necessidades internas, você, no meio de uma crise, você corre o risco de ficar sem esse seguro que você construiu ao longo de, no caso do Brasil, 1,5 décadas. Então, não é recomendável usar as reservas, elas devem ser preservadas para a atuação do Banco Central no mercado cambial, para pagamento de importações, para a quitação de compromissos no mercado internacional, como dívida ou remessa de lucros e dividendos das empresas que atuam internamente, né, normalizando o processo. E aí você usa, sim, a sua capacidade de emissão de dívida e de emissão monetária em reais para atender a necessidade adicional que há para o combate à crise. Perfeito. Temos mais algumas perguntas do Bruno Pisato. A emissão de moeda implica no aumento da inflação? Como lidar com isso? Em tese, sim. Se você aumenta a emissão monetária, em tese você está jogando gasolina no fogo da inflação. Por quê? Porque você está aumentando a oferta de moeda, mais dinheiro circulando para a mesma produção, até a produção em queda. Isso, em tese, abriria espaço para o aumento da inflação. Bom, por que a maioria dos países prefere emitir dívida?
Porque a dívida pressupõe o seguinte: eu emito um título, esse título tem que ser vendido no mercado, então eu faço o contrário, eu recolho o dinheiro do mercado de volta para o Estado poder utilizar em outras atividades. E, além disso, o retorno do recurso que eu usei na contrapartida da dívida vai voltar para a economia e virar receita de novo para o Estado no médio e longo prazo, pelo pagamento de impostos. Perfeito? Então, a maioria dos países prefere, ao invés da simples emissão monetária, emissão de dívida. E por que não vai ocorrer inflação nesse momento, mesmo com eventual emissão monetária? Porque, diante de uma recessão, o espaço para subir preços fica muito limitado. Primeiro, porque há uma queda global no preço das commodities. O que são as commodities? São as grandes matérias-primas cotadas internacionalmente. Petróleo, minério de ferro, grãos, etc, etc. Então, já vem uma deflação de fora provocada pela queda do preço das commodities. Segundo, há uma deflação no preço dos serviços, aluguéis, serviços de uma forma geral, prestação de serviços, porque diante da crise, como cai a renda da população, não há espaço para o prestador de serviços, para aquele que realiza as suas vendas no comércio, reajustar preço. Pelo contrário, ele vai reduzir esses preços. Então, é provável que diante da crise você tenha o aumento da inflação. Perfeito. Temos outra pergunta aqui na nossa live da Priscila Amorim. O senhor é a favor do retorno ao trabalho o quanto antes? Não, essa não é uma questão econômica, tá certo? Essa é uma questão sanitária e de saúde pública. Então, o que eu defendo e que todos deveríamos, a meu ver, defender é atender às recomendações de quem? A autoridade que é a Organização Mundial da Saúde, tá certo? Que recomenda o isolamento social. Todos aqueles países ou cidades, mundo afora, que for por outro caminho, de tentar antecipar a volta à normalidade, exemplo, Milão, cujo prefeito, há 2 dias, veio a público pedir desculpas por ter se equivocado nessa recomendação que ele tinha feito há um mês atrás. Como sabe, o número de mortos em Milão e na Itália é muito significativo. Infelizmente, perderemos muitas vidas nessa pandemia. Mas nós temos que atender às recomendações das autoridades sanitárias e médicas e respeitar o isolamento social. Isso prejudica a economia, não tem dúvida, prejudica a economia. Daí a importância da ação do Estado. O Estado tem que usar esse seu poder que eu falava de emissão de moeda, emissão de dívida, para garantir uma renda básica para as pessoas que estão fora, que não têm assistência, os trabalhadores informais, os muito pobres, e complementar a renda das empresas e dos trabalhadores durante esse período de paralisação. Perfeito. Muito foi comentado também sobre o isolamento vertical. A Renata está fazendo uma pergunta aqui. Se o senhor considera viável esse isolamento vertical e, se sim, em qual momento seria? Sei. Olha, também é uma questão de saúde, não é uma questão econômica. Embora muita gente, empresários, agentes econômicos, tenham se manifestado sobre o assunto. Nós estamos diante de um vírus que se propaga coletivamente, né? É aquela transmissão comunitária, né? E que critérios você usaria para fazer um isolamento vertical? Você faria um corte por idade? Ou você faria um corte por condição de saúde? Ou você faria um corte geográfico? Então, o chamado isolamento vertical me parece ineficaz e muito difícil de ser implementado. Então, por mais custoso que seja, eu entendo que o bem maior que nós temos, todos nós, é a nossa vida, né? Sim. Preservar a vida, mesmo em detrimento da economia. Mas então as pessoas morrerão de fome? Não. Para isso você tem que ter, então, políticas compensatórias, né? Programas de renda básica, garantir assistência... Renda mínima, né? Renda mínima, para que as pessoas tenham algum aparato. Bom, só para atualizar,
vocês sabem que foi aprovado no Congresso um aporte de R$ 600 de renda mínima para cerca de 58 milhões de trabalhadores no mercado informal. Isso ainda depende de sanção presidencial e há também outras propostas do Senado de ampliação de gerar uma renda de R$ 600 por mês para essas pessoas. É bem longe do ideal, mas evidentemente isso, junto com outros programas, como o Bolsa Família, com outros programas assistenciais, podem amenizar o efeito da perda de renda da população como um todo, enquanto durar o isolamento social. Perfeito, professor. Nós temos aqui também um outro questionamento, a sensação do aumento dos preços de gêneros alimentícios que a população está sentindo. Isso procede? Procede. É muito comum que, nesse momento, apesar do que eu falei, que a inflação, de uma forma geral, tenda a cair, você pode ter movimentos especulativos ou provocados por aumento de custos. Por exemplo, o custo do transporte pode ficar mais caro, porque tem menos caminhões ou menos aeronaves transitando, e talvez isso tenha encarecido o preço, né? Mas oferta e procura, né? Oferta e procura. Mas aí tem dois elementos importantes. Primeiro, tem que funcionar o combate ao abuso, né? Nesses casos aí é uma questão de regulação pública mesmo, né? Dos governantes. E segundo, o próprio mercado colaborará no médio prazo para um retorno dos preços aos níveis anteriores, até mais baixos, na média. Claro que você sempre vai ter, quando a gente fala que vai ter uma inflação muito baixa, uma deflação, nós estamos falando na média dos preços. Então, sempre tem preços caindo, eventualmente preços subindo. Na média, a inflação deve ficar muito baixa, ou mesmo ter uma deflação, que é uma queda de preços. Perfeito. Temos outra pergunta que coloca sobre a emissão de títulos. Irá elevar a desvalorização do real frente às moedas estrangeiras, na sua visão? Já está ocorrendo, né? Primeiro por um fator internacional. Diante da incerteza, aquelas moedas mais confiáveis, mais estáveis, consideradas mais seguras, elas se valorizam perante as demais. Então, ocorre com o dólar. Então, o real, assim como todas as demais moedas, especialmente aquelas moedas que a gente chama de não conversíveis, ou seja, que não são negociadas livremente no mercado internacional, tendem a se desvalorizar. Então, a tendência de desvalorização do real já é presente e deverá se consolidar. Bom, qual o nível esperado da taxa de câmbio? Nós vivemos o que a gente chama hoje de um overshooting da taxa de câmbio, ou seja, uma super desvalorização, provocada por essa grande incerteza, um aumento da procura e tudo. Daí a importância de preservar as reservas para que o Banco Central possa utilizar os seus instrumentos, irrigando com dólares a demanda que há no mercado e, com isso, evitando uma pressão maior. Então, eu diria que o dólar vai continuar desvalorizado, ou melhor, o real perante o dólar, né? Uma taxa de câmbio bastante elevada. Qual é esse nível? Hoje está em 5,20, pode cair abaixo disso, abaixo de 5, 4,70, 4,80, mas isso até lá ainda vai ocorrer muita volatilidade. O que é volatilidade? Oscilação. Sobe, desce, com tendência ainda a uma eventual desvalorização no curto prazo, mas depois a uma revalorização do real frente ao dólar. Vai depender muito da eficácia da atuação também do capital brasileiro, né? Perfeito. A Rita, ela coloca a retração agora, professor, ela é inevitável. O Estado deve prover saúde e assistência social. Quais as perspectivas de retomada quando se voltar à normalidade? Quais os riscos sanitários quando os riscos sanitários estiverem esperados? Então, aí nós temos duas categorias de risco. Uma é sanitário e de saúde, né? Todos os especialistas que eu ouvi em saúde pública alertam para o seguinte: você pode ter um descuido na saída do isolamento social, que pode levar a uma recaída da crise.
da crise da pandemia. Né? Então, ele prorroga praticamente a extensão da crise. Então, isso é algo que precisa ser muito fortemente controlado, o máximo possível, e eu diria que a recessão, de fato, é inevitável, né, como consequência da paralisação. Agora, o nível da recessão também vai depender da ousadia e da eficácia e agilidade na implementação das políticas compensatórias. Vamos pegar o exemplo dos R$ 600, que eu falei que está praticamente sendo aprovado. E aproveitando, eu vou lhe cortar um pouquinho, só para perguntar sobre esses R$ 600, se na sua visão é uma medida tímida ou não, o governo precisaria avaliar qual seria a melhor medida nesse momento, bom, em relação a valores. Seria um valor muito mais substantivo. Né? Lembrando que o governo havia proposto, o executivo, R$ 200. E o Congresso Legislativo foi que ampliou para 600. Qual seria um nível ideal? Pelo menos um salário mínimo. Né? Pelo menos um salário mínimo. Então, é algo muito tímido. E depois é o seguinte, está sendo prometido para o dia 16 de abril. Ora, para quem já parou há 2 semanas, começar a receber esse dinheiro no dia 16 de abril, quanto mais pobre essa pessoa for, mais dificuldade ela terá para sobreviver até lá. Não é? Então, é preciso agilizar esse processo. Então, R$ 600 está muito aquém do desejável, mas é preciso que seja agilizado, né? Imediatamente colocar esses recursos à disposição das pessoas. Se você pegar, por exemplo, só a cidade de São Paulo, tem cerca de 30 mil moradores em situação de rua. Basicamente, eles vivem de sobras dos restaurantes, doações que são feitas pelas pessoas, e, evidentemente, isso caiu muito com o isolamento social, né, e com o fechamento dos restaurantes. Então, você precisa, imediatamente, dar alguma forma de acesso à renda a essas pessoas para que elas possam comprar a sua comida, né, e os seus produtos de higiene básica também, que são muito importantes. Perfeito. Sobrevivência, né, professor? Sobrevivência, preservando a vida. Né, que preservando a vida. A Vânia coloca um outro questionamento sobre o Banco Central. Ela pergunta, ele vai intervir na redução da taxa do cartão de crédito ou só foi a taxa de cheque especial? Ele deveria porque é o seguinte, o discurso predominante no governo é um discurso muito pró-mercado, no governo brasileiro. Né? Mas a gente sabe que, se tratando do mercado financeiro brasileiro, primeiro ele é um oligopólio. O que é um oligopólio? Ele é dominado por 5 empresas, 5 bancos, né, basicamente. Então, se você pegar o mercado de crédito brasileiro, 5 bancos controlam 85% do crédito. E, tradicionalmente, as taxas de juros cobradas ao tomador final são muito elevadas. Então, é preciso, sim, uma intervenção do Banco Central, não apenas reduzindo a taxa de juros básica, mas também ao tomador final, né? Porque a distância entre elas é muito elevada. Perfeito. A Paula Bortolini coloca o que, na sua visão, o senhor pode nos dizer sobre a Bolsa de Valores? Então, Bolsa de Valores, ele é um mercado que traduz a expectativa do desempenho das empresas. Então, a Bolsa de Valores ela é formada por ações de empresas sociedade anônima, ou seja, que vendem as suas ações no mercado afora. No momento como o que nós estamos vivendo, de crise global, as ações caem. Por quê? As empresas caiu bastante. Além disso, é um mercado altamente especulativo. Então, para quem entrou na Bolsa no passado recente, tem que evitar sair num momento de queda. O pior momento de sair é quando está em queda, como agora. Né? Tanto é que o que se recomenda para quem vai aplicar em Bolsa é que tenha um prazo, né, razoável de 2 anos, 3, sem precisar daquele dinheiro. Por quê? Se as ações caíram, se você não vender as ações, não significa necessariamente prejuízo, porque a Bolsa é feita de altas e baixas. E quando é que a Bolsa vai se recuperar? Provavelmente quando houver um prenúncio de recuperação da economia. Quando haverá o prenúncio de recuperação da economia? Depende da pandemia global,
depende da economia, de uma forma geral internacional, depende da crise no Brasil e depende do sucesso ou não das medidas de compensação que o governo está adotando. Então é muito difícil de estimar. Mas vamos dizer assim que no final do segundo semestre você começa a ter um prenúncio de uma recuperação. Então a tendência é que as ações, naquele momento, já antecipem, né, essa possibilidade de valorização futura e a Bolsa volte a crescer. E na sua visão, aproveitando esse gancho, com essa curva de contágio que está havendo no Brasil, em quanto tempo a gente conseguiria retomar uma economia um pouco mais estável? Depende do período de isolamento, ponto 1, e depende do sucesso ou não na implementação de políticas de Estado, né, que façam frente a essa crise. Isso é que vai definir a duração da crise e a sua saída. Perfeito, professor. Vamos aqui para algumas perguntas da galera que está interagindo. Muito obrigada a vocês que estão interagindo conosco nessa live. A Elizabeth pergunta: muitas empresas estão experimentando com sucesso o home office, né, o trabalho em casa, e as aulas em EAD. Existe algum movimento para que, após a quarentena, se mantenha isso, uma vez que diminuiria o trânsito e etc., na sua visão? Pois é, se a gente pudesse imaginar quais são os fatores positivos nessa crise, né? É muito difícil falar em aspectos positivos quando tão grande de vítimas fatais, né? Tantas mortes. Mas eu digo que a gente olhando assim a estrutura, a gente vê o seguinte: o que nós estamos fazendo com o coronavírus? Primeiro, que é possível flexibilizar horários, né? É um absurdo que a gente tenha numa metrópole como São Paulo, de 20 milhões de pessoas, a maioria das pessoas trabalhando no horário comercial. Isso torna a mobilidade algo inviável, né? Não há infraestrutura para isso. Né? Segundo, isso causa vários problemas de saúde das pessoas, de perda de qualidade de vida, né? Porque muito tempo no transporte, especialmente o trabalhador de mais baixa renda, poluição, enfim, uma série de problemas, né? Poluição do ar, poluição sonora, perdas por estresse, por perda de qualidade de vida e saúde, né? Que acaba onerando também a sociedade. Então, certamente, nós estamos aprendendo muito, né? Que com o uso de ferramentas, você pode ter horários flexíveis, você pode usar mais as ferramentas virtuais, né? As ferramentas tecnológicas. Exatamente, a tecnologia. Eu posso dar o meu próprio exemplo. É a primeira live que eu faço no Instagram. Que bom, eu fico feliz que esteja conosco, professor. Eu tropecei um pouquinho aqui no início, né? Porque foi a minha primeira live. Né? A Rita me ajudou, que a gente fez uma prévia numa outra conta de teste, mas é só para dar um exemplo pessoal, eu sou razoavelmente usuário da tecnologia e das redes sociais. WhatsApp, Facebook, LinkedIn, mas no Instagram eu sequer tinha conta, e aí, como me interessei aqui em fazer essa live com vocês, deu o convite de vocês, né, que são parceiros de longa data, o pessoal da engenharia, né, o Sindicato de Engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros, enfim, e eu tive a oportunidade de aprender, aprender a utilizar mais uma ferramenta. Então, certamente, como eu, muitas outras pessoas, lá na PUC, dirijo a Faculdade de Economia e dou aula, eu estou dando aula virtual. Estou usando o programa Jitsi, né? GIT.SI. Mas a gente usa lá também a plataforma Teams, né? Que é possível fazer aulas virtuais. Então, todos nós estamos aprendendo muito com esse processo. Agora, a pergunta é se isso vai perdurar depois dessa crise. Não, certamente, algumas coisas nós vamos aprender, que é muito mais cômodo você, do seu escritório, da sua casa, fazer uma reunião que possa ser feita virtualmente, do que você deslocar, né, consumir combustível, quer dizer, gerar poluição, né, perder 2 horas no deslocamento entre ir e vir para fazer uma reunião. Então, 20, 30 pessoas se deslocando, né, para uma única reunião. Muitas vezes você pode fazer virtualmente, né? Então, certamente, restará um processo,
tenderá a mudar substancialmente os valores. Há uma outra questão mais filosófica embutida nessa questão, que é o valor à vida, né? Eu tenho a impressão que essa crise também nos faz refletir sobre o valor da vida, né? Com certeza. É mesmo? E quando a gente está no ritmo, a gente não lembra muito da vida, né? A gente lembra dos compromissos, em aumentar a produtividade, em ter cada vez mais atividades, né? E muitas vezes sem cuidar da saúde, sem cuidar dos amigos, né? Do convívio com os amigos, da parte cultural, né? De um monte de coisa que a gente sente falta quando está no isolamento, né? Porque embora a gente possa, claro, por meios também virtuais, ter acesso à cultura, muitas vezes a gente gostaria de visitar pessoalmente um museu, ou assistir uma peça de teatro, ou um concerto, ou ver um filme no cinema, né? E que no curto prazo estamos impedidos. Ou tomar um chopp no bar com os amigos, né? Oh, que saudade, hein? Não é? Reunir com os amigos na casa de alguém. Até isso nós estamos hoje evitando em função da transmissão. Não é isso? Então, são mudanças que ocorrem no campo econômico, político, social e de comportamento, sem dúvida, uma grande mudança. Perfeito. Eu acredito também, professor, que a grande questão é como sairemos dessa crise, né? Mais maiores e melhores seres humanos. Eu acho que é uma reflexão mundial. Tomara, né? Sim. Temos aqui mais alguns questionamentos. A Mayra pergunta como a oferta de emprego será afetada pelo recuo econômico gerado pela pandemia. Dramaticamente, porque o Brasil já tem um nível de desemprego muito elevado. Ontem o IBGE publicou os dados mais atualizados referentes a janeiro, portanto, antes até da crise mais aguda da pandemia, né, no Brasil. E nós temos desempregados oficiais 11 milhões e meio de trabalhadores. Mas se a gente for ver um conceito mais amplo, que inclui os desalentados, que são aqueles que desistiram de procurar emprego, e os subutilizados, que é aqueles que trabalham bem menos do que gostariam ou do que necessitam, nós vamos chegar, somando tudo isso, desempregados, desalentados e subutilizados, a uma população total de quase 27 milhões de pessoas, né? Então, que já sentem o efeito do desemprego total ou pelo menos parcial. E o que, infelizmente, vai ocorrer, o desemprego tende a acirrar, né, com a crise atual. Então, é muito importante a coordenação das políticas econômicas para, além dos aspectos que eu já falei, que é assistir o mais pobre, né, negociar com as empresas de estabilidade de emprego, né, mediante compensações, para evitar uma maior toda vez que você tiver um desempregado a mais, é um consumidor a menos, né? Então, isso tornará, evidentemente, a recuperação da economia mais difícil e agravará a questão social. Perfeito. Eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação ao que os nossos líderes mundiais, na perspectiva econômica, podem tirar de lição do coronavírus, dessa pandemia. Eu vejo que a primeira lição ele é o primordial, né? Sem a questão humana, sem as pessoas, sem a mobilidade das pessoas, sem a saúde das pessoas, não tem solução econômica, né? A segunda, que é preciso finalmente pensar a economia do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, ou seja, que não apenas aspecto econômico, mas também ambiental e principalmente social. Não é possível que 1/3 da humanidade, né, esteja com sobrepeso, é o meu caso, né, e 1/3 da humanidade não consuma o mínimo de calorias da sua subsistência, devido à pobreza e à má distribuição de renda. Então, isso é sempre uma questão adiada e que precisa ser enfrentada, porque quando vem uma pandemia dessa, fica muito mais caro para a sociedade mundial atender a essas necessidades. E, por último, mas não menos importante, a importância dos complexos de saúde, né, das políticas globais de assistência universal à saúde. O Brasil tem a sorte de ter um SUS, né, que foi implementado na Constituição de 88,
mas que foi, ao longo das últimas décadas, muito prejudicado pela ausência de verbas, corte de verbas, e por que não falar da educação? A educação tem um papel muito relevante, inclusive, para a nossa vida, para a nossa saúde, porque a educação pressupõe também pesquisa e desenvolvimento, que é realizado nas universidades e no Instituto de Pesquisa. No programa Roda Viva, da última segunda-feira, foi um biólogo chamado Átila, cujo sobrenome não me ocorre, mas vocês podem achar facilmente no YouTube, e que ele denunciava que vários pesquisadores, inclusive do coronavírus, brasileiros, tiveram as suas bolsas de pesquisa canceladas pelo CNPq, que é ligado ao Ministério da Educação, né? Então, é um grande erro, né? Evidentemente, essa política de corte de gastos na saúde, na educação, volta contra a própria sociedade, e a sociedade precisa estar atenta a isso. Não é só o professor, o médico, né? O cidadão como um todo, ele precisa estar consciente que cada corte de verba que ocorre na saúde e na educação volta-se contra ele. Infelizmente, no Brasil, o que ocorreu ao longo das últimas décadas, né? Nós partimos para a solução individual, né? A minha geração, e talvez até mais a próxima geração a minha, ou talvez 2 a 3, basicamente tiveram a sua formação em escolas públicas da maior qualidade. E depois, com a crise dos 80, dos 90, houve uma série de cortes na área educativa. Bom, qual foi a saída da classe média? Quem é que tem voz? Classe média, alta, foi transferir seus filhos para as escolas particulares. Boas escolas custam muito dinheiro, que só os ricos podem pagar. Eu vou concluir já por que eu estou falando isso. E o mesmo ocorreu com a saúde. O público não atende, tem tanto certo, plano particular de saúde, na segurança, enfim. Nós, de certa forma, tentamos privatizar o serviço público, ao invés de exigir do governante um serviço público de qualidade. Bom, isso é muito prejudicial, primeiro porque, especialmente numa crise com o empobrecimento da classe média, não consegue mais manter o seu plano de saúde, os seus filhos nas escolas privadas, ou pagar o condomínio de luxo, ou um condomínio fechado. Então, é uma ilusão, né? E não resolve o problema central. Então, nós precisamos garantir o acesso à educação, saúde, moradia para todos, para que todos possam viver bem, né? Então, essa crise coloca em xeque a política do Estado mínimo? A Rosângela pergunta. Certamente, certamente. Ela desnuda a ideia do Estado mínimo, né? Porque a deterioração que estamos tendo ao longo dos últimos anos na saúde, na educação, especialmente em frente a uma pandemia, se torna mais evidente, mais claro, né, mais necessário, e nos expõe a todos, infelizmente. E, infelizmente, estamos pagando e vamos pagar com muitas vidas esse processo. Temos aqui uma pergunta do Fernando Palmesan, dizendo que ficou clara a importância da saúde para o mundo todo. Água e saneamento é saúde. Não deveria ser revista a privatização do setor de água e saneamento no Brasil? Certamente, porque privatização no Brasil é feita, primeiro, de uma maneira muito assodada, muito rápida, e sai a regulamentação do processo. Primeiro que é questionável se são setores essenciais, se é atividade privada. Provavelmente não. Mas, eventualmente, algumas atividades privadas, você possa transferir para o setor, algumas atividades públicas possam ser transferidas para o setor privado, mas existem funções que são princípios do Estado. Por exemplo, a função de regulamentação, a função de fiscalização, né, de criação das regras, porque senão é a barbárie. Porque você transfere e cria um monopólio privado, uma única empresa controlando, que vai ter arbítrio sobre preço, tarifa, sobre ação de pessoas, sobre aquisição de componentes de matérias-primas no Brasil ou no exterior, né? Então, geração de emprego, né? Então, você deixa a sociedade muito desprotegida. Então, é preciso, sim, primeiro, colocar saneamento básico como uma prioridade. 50% dos lares brasileiros
não possuem saneamento básico, ou seja, água, acesso à água potável de qualidade e esgoto, tratamento de esgoto, né? E depois é o seguinte, é preciso imediatamente e sempre de uma forma muito significativa manter políticas públicas transparentes sobre a atuação em todas as áreas que envolvem a saúde e a preservação das pessoas, né? Porque isso é o nosso futuro, é isso que vai garantir a nossa sobrevivência. Perfeito. Em relação ao FGTS, o governo liberar o valor do FGTS para os trabalhadores, qual a sua visão sobre isso? Olha, uma ação emergencial melhor do que não ter nenhuma ação. Mas o FGTS ele foi criado como um fundo, como o próprio nome diz, né? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para servir, primeiro, de uma poupança para o trabalhador quando ele perde o emprego, tá certo? E ponto 2, servir de funding, que a gente chama, né, de fundo para o financiamento. Financiamento da habitação popular, financiamento do saneamento, enfim. Você criar fontes de financiamento. Ao você liberar o FGTS, você está matando essas duas galinhas de ouro. Tanto quanto o financiamento. Uma emergência, é razoável que isso ocorra. Mas isso virou uma prática no Brasil, né? Desde o governo Temer, a gente está tendo liberação de fundo de garantia que está depauperando a poupança do trabalhador brasileiro, né? Enquanto que o Estado deveria fazer a sua parte, né? Colocando aportes de recursos para amenizar o efeito do desemprego da crise. Perfeito. E para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje, pensando na retomada, vamos pensar na retomada da atividade produtiva. O que, na sua visão, deveria ser feito para dar impulso à indústria e à construção civil, que são setores muito importantes para os engenheiros? Muito importante, primeiro, preservar as políticas públicas, né? As políticas industriais, as políticas comerciais, políticas de ciência e tecnologia. O que faz essas políticas? É o apoio ao financiamento, o apoio à indução, né, da atividade estatal para motivar outros investimentos. Sepultar de vez a ideia do Estado mínimo e da chamada austeridade, né, porque isso só nos leva à derrocada, né? E terceiro, um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil não pode ficar à mercê da visão simplesmente do mercado financeiro, do curto prazo. Nós precisamos ter objetivos estratégicos de longo prazo que contemplam também o investimento em infraestrutura, o investimento na educação, a reforma agrária, uma reforma tributária digna desse nome, né, que realmente tribute quem pode mais contribuir e desonere o mais pobre, e uma qualidade de gestão pública mais voltada para o ser humano, né? Eu gostaria aqui de aproveitar o espaço e fazer uma propaganda, né, do livro que é O Mito da Austeridade, né? Ele sai aí, acho que é o contrário, né? Quando a gente Sim, aqui a gente vê o contrário. A gente vê o contrário. Bom, é O Mito da Austeridade, que eu organizei, e são 4 autores, e pela editora Contracorrente, que é um questionamento sobre essa ideia da falsa austeridade, né, o corte de gastos, como uma panaceia, né? E especialmente em tempo de pandemia, a panaceia fica ainda mais questionada. Eu adorei falar com vocês, muito obrigado, e um grande abraço a todos, e a certeza de que vamos preservar a nossa vida, porque é o bem maior que a gente tem, e nós vamos superar essa fase, mas sem e sem irresponsabilidade, né? De irresponsável já chega um certo que a gente tem aí, público, né? Professor, muito obrigada a todos vocês, e fica um recado, quem puder, fique em casa, vamos juntos nessa luta no combate ao coronavírus, e com certeza, sou muito otimista, sairemos muito maiores e melhores como seres humanos. Isso aí. Um abraço.